Olá, eu sou Juliana Matos e hoje eu gravaria a resenha de Papel de Parede Amarelo. Charlotte nasceu em 3 de julho de 1860 e faleceu em 17 de agosto de 1835. 17 de agosto é o dia do meu aniversário. Ela cometeu suicídio quando descobriu que estava com câncer de mama. Naquela época era quase uma sentença de morte você se descobrir com essa doença. E ela decidiu se matar para que não fosse um fardo na vida das outras pessoas, especificamente a sua família. Pelo que é dito no pós-fácil, Charlotte foi uma mulher bastante forte, determinada sobre aquilo que ela era, sobre aquilo que ela desejava ser, e ela foi uma das principais lideranças, se não a maior liderança do seu tempo no movimento feminista nos Estados Unidos. E o seu conto, então, Papel de Parede Amarelo, se tornou um dos principais textos da literatura feminista mundial. O conto ele é pequeno, o livro ele é um pouquinho mais grossinho porque ele tem um prefácio, um pós-fácio que são extremamente relevantes para a compreensão da obra. O conto ele é bastante denso, bastante complexo, e eu tenho certeza que se eu não soubesse que era um conto feminista, eu não teria compreendido o texto da forma que eu compreendi. Pois pelo fato de eu saber que era um conto feminista, minha leitura ela já foi bastante dolosa no intuito de buscar aspectos da teoria feminista, buscar em tudo que ela falava críticas ao machismo e evidências da opressão que a mulher sofre na sociedade. Então eu saber o que eu estava procurando na minha leitura me ajudou bastante a compreender, pois é um conto realmente muito complexo, muito bem construído e difícil de entender. Papel de Parede é um conto narrado em primeira pessoa por uma mulher que supostamente está com alguma doença mental, alguma histeria em sua mente, e ela foi diagnosticada tanto por seu marido, um médico homem, quanto por seu irmão, também um médico homem. Então, essas duas pessoas consideravam que era o melhor para ela naquele momento, e seu marido então decide que o melhor para ela naquele momento seria que eles se mudassem para uma casa no campo, que o ambiente então iria facilitar na sua recuperação. Quando eles se mudam, o próprio marido escolhe qual quarto os dois ficariam, e eles ficam então em um quarto do segundo andar, que era um quarto que antes aparentemente era de uma criança, e este quarto tem então um papel de parede amarelo bastante bizarro, que causa bastante incômodo na protagonista. E apesar dela não gostar do quarto, principalmente do papel de parede amarelo, ela resolve então seguir as ordens do marido, as orientações do marido, que considera que aquele quarto seria o melhor para ela. Seu marido então, John, ele se mostra um homem extremamente controlador, tanto que em um determinado momento ela diz que ela não dá nenhum passo sem as instruções de John. E em um certo momento ela chega a admitir que está sentindo um pouco de medo de John. Só que apesar dessas atitudes suspeitas de John, apesar dela sentir medo, ela se sente culpada, pois ela diz que ela não estava dando o devido valor a John, que ela estava sendo inclusive uma mulher ingrata. Isso é algo que realmente acontece na nossa realidade. Muitas vezes a mulher está em um relacionamento abusivo, ela tem um companheiro que a oprime, que a trata mal, que a controla, mas este companheiro a faz se sentir culpada e ela se sente então ingrata pelo companheiro que tem. O marido da protagonista, então, ele utiliza-se dessa suposta doença para controlar a nossa protagonista. Por exemplo, ele indica a ela que ela não deveria pensar sobre a sua situação, pois esse ato de pensar iria cansá-la e isso ia prejudicar ainda mais a sua recuperação. Isso é algo muito estúpido se dizer. E o pior de tudo é que um dia essas instruções foram dadas às mulheres, pois a autora, ela foi internada, ela foi tida com algum problema mental e o seu médico na época
a orientou que ela não escrevesse, que ela evitasse ter esforços mentais. Então, é algo tão absurdo, mas que aconteceu na vida da autora. E por conta deste fato e de outros, é que no pós-fácil nos é dito que acredita-se que este conto é, de certa forma, uma autobiografia da autora. Pois ela chegou a ser internada, ela passou por vários problemas e ao longo da sua vida, certas atitudes dela foram cobradas pelo fato dela ser mulher, certos posicionamentos dela foram criticados devido ao papel que a mulher deveria ter na sociedade, e este papel a incomoda. Diante então do padrão feminino que a sociedade constrói, que alguns autores possuem como posicionamento de que o papel de parede amarelo, que era tão estranho para a protagonista, é um simbolismo ao papel que a sociedade constrói a mulher. O papel, então, aprisiona a mulher. E o papel de parede amarelo que tinha no quarto em que a protagonista ficava, tinha de alguma forma mulheres aprisionadas. Este conto ele é bastante psicológico, então nós não temos certeza do que realmente acontecia ou do que estava se passando na mente da nossa protagonista. Mas o que nós sabemos é que ela tinha esse incômodo muito grande pelo papel e que ela via mulheres, neste papel, mulheres aprisionadas, que essas mulheres ao longo do conto vão de alguma forma se libertando deste papel, e conforme essas mulheres vão se libertando, nós vemos que a mente da nossa protagonista vai ficando mais confusa e fica ainda mais difícil nós termos estabelecido concretamente o limiar entre a loucura e a realidade. Então, o Papel de Parede Amarela assim, é um conto realmente incrível que pode gerar diversas interpretações, e eu sim super indico. Foi uma leitura realmente incrível, apesar de ser um conto pequeno, foi uma leitura um pouco demorada, pois eu fiz uma leitura bastante atenta, bastante cuidadosa, com medo de perder algum detalhe, que eu tenho certeza que perdi, mesmo tendo feito a leitura desse jeito. E eu terminei o livro com vontade de conhecer muito mais da autora, de ler outras obras, inclusive Mulher e Economia, pois no pós-fácil nos é mostrado um trechinho de desse livro da autora. Então eu super indico essa obra, conheça um pouco mais dessa autora tão incrível, que foi uma mulher realmente incrível, que infelizmente no final de sua vida foi levada a fazer uma escolha tão radical e tão trágica, mas assim, é um conto realmente maravilhoso. A minha leitura deste livro faz parte do nosso projeto do canal, de que em 2016 nós possamos ler mais mulheres, que nós possamos conhecer um pouco mais do feminismo. Então, se você, assim como nós, percebeu que vem lendo poucas mulheres, busque então ler um pouquinho mais para que o mercado editorial se abra mais a nós mulheres. A minha edição de O Papel de Parede Amarela é da editora José Olimpo. Como vocês podem ver, a edição ficou maravilhosa, ficou assim muito lindo mesmo. Eu gostei bastante do livro. E o que é muito legal nessa edição é porque ele possui o pós-fácil e o prefácio, e ajuda muito, vocês não têm ideia como ajuda a compreender o conto, porque existe uma ligação muito grande, como eu disse, entre o conto e a vida da autora. Então no pós-fácil nos é contado um pouquinho sobre a vida dela e realmente ajuda a compreender muito mais sobre o conto, então vale muito a pena adquirir essa edição. Então, se você gostou dos meus comentários acerca deste livro, não deixe de compartilhar, curtir e favoritar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada e até mais!